Boa noite, Brasil! Tudo bem com vocês aí de casa? Olha só, está começando mais um Sensacional. E hoje o programa vai falar sobre o transtorno de acumulação. A doença, né, que faz parte da vida de muitas pessoas que acumulam objetos em excesso. Você vai ver a história emocionante de uma acumuladora que teve a sua vida transformada depois de uma faxina pesada, viu? Acho que até eu queria ir lá na casa dela fazer uma faxina, viu? Mas antes, eu vou bater um papo com um grande ator. Ele deu vida a vários personagens na TV e no teatro também, viu? Ele é o eterno Nino, gente, do Castelo Rá-Tim-Bum. Vem pra cá, Cássio Scarpim, por favor, que eu estou ansiosa pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, querido? Boa noite, tô melhor agora com você. Ótimo, prazer, tá gente, linda. você é chiquérrimo, gente. Olha a elegância. Ué, a gente tem que Não, você... Não, tem que fazer jus apresentadora. Ah, você é muito mais bonito, vai. Vamos falar a verdade. Uma rasgação de seda, né? Muito elegante, Obrigado. por sinal, viu? Você se cuida muito bem, viu? Olha, eu tava Uai. pesquisando a sua vida. Precisa. A saúde. A gente vai falar, eu quero saber até as dicas, viu? Tá bom, tá pra bom. manter esse corpinho aí, meu filho, com 61 anos, né? Olha, vou te falar uma coisa. Pois é, a idade chega para todos, não é? Não é? É. Agora, sabe o que eu queria conversar com você desde o início, né? Desde a sua infância, assim. Você é aqui de São Paulo, da Sou de zona, São foi Paulo. criado da Zona Norte? Eu nasci, na verdade, no Ipiranga. Depois a gente mudou para a Zona Norte. E como que era assim? Você brincava na rua? Você falou que brincava de atravessar o rio, né? Mas como que era? Você tinha bastante amigos? Gostava de brincar na rua? Olha, pois sua é, eu nunca infância? fui um moleque... Ou ficar mais dentro de casa mesmo? Nunca fui um moleque fui nerdinho, sabe? Já comecei a ser um pouco nerd, assim, antes do nerd existir. Eu sempre fiquei mais dentro de mais casa. Caseiro? Mais E o que você fazia dentro de casa, por exemplo? Olha, eu via muita televisão. E parece que eu fiquei sabendo que foi por conta de uma professora que te incentivou a estudar o teatro, né? Que ela te viu, assim, ator já. Foi, eu gostava de teatro. Porque na escola, assim, tinha algumas participações, assim? Você fazia na escola? Existia um grupo de teatro na minha escola, que era uma escola de Estado, uma escola estadual, eu estudei em escola pública, e tinha essa professora, que era a dona Maria Helena, que hoje já não está entre nós, e foi a responsável, que ela intuiu que ali tinha uma vertente que poderia me dar, principalmente, felicidade. E ela começou a procurar coisas para mim. E você tinha quantos anos nessa época? Entre 11 e 12. Super jovem. E o que Super a sua mãe jovem. e seus pais falavam disso na época? Então, eles... Da professora, não estava assim, o que essa mulher tá cheia de dedos no meu filho? Não ficava com ciúmes até? Ficava. Eu ficava A imaginando, Marilena assim. teve que ir para casa, foi na minha casa para conversar com a minha mãe. Então teve uma conversa teve antes. uma conversa, conversou com a minha mãe e falou, não, aqui temos um futuro, temos uma possibilidade, eu acho que... E ela foi E a aceitação da sua família certeira. foi... No começo, enquanto não era sério, enquanto era tudo uma perspectiva, estava tudo bem. Quando a coisa ficou séria, ficou tudo mal. Ficou tudo mal. Porque assim, quando você estava com uns 11, 12, você estava fazendo esses encontros, mas 14 anos você foi trabalhar no banco, que eu fiquei sabendo. Então, e me arranjaram um emprego de contínuo. Aí eu fui feliz da vida, achando que ia contar dinheiro. Eu não sabia que contínuo era uma versão para office boy. Durante o banco, aí eu fui fazer o Teatro Escola Célia Helena. Eu me formei lá, você acredita? Você se formou no Célia? Eu acabei dando aula no Célia na minha vida já. Você não me deu aula lá, quem me dava aula, a Lígia. A Lígia Cortez. A Lígia é da primeira turma do Célia Helena. Eu sou da segunda turma de formação do Célia Helena. Que legal. E eu tive aula com a Célia, que era a mãe dela. Né? Então, e foi muito importante para mim, porque a Célia, diferentemente dos dias de hoje, não havia uma proposta, uma preocupação da Célia em formar profissionais para a área. A Célia tinha uma preocupação em formar cidadãos. Então, eu acho que eu tive este bom começo, esse começo feliz. E um bom caminho, assim, você, olhando toda a sua trajetória, eu estava pesquisando, sabe, Cássio? Que aí você estudou na Escola Serena, e aí, tipo, já te deu um norte para você entrar na USP, que você entrou na USP, para... Entrei na USP com... seguir o seu ofício, 17 para 18 anos, eu prestei Escola de Arte Dramática, então passei...
enfim, e fiz a escola muito feliz. Logo no primeiro ano eu comecei a trabalhar já no teatro. Eu e Marisa Hort, a gente foi fazer um espetáculo. Marisa era da minha turma. Então, eu fiquei sabendo que era da sua turma. Era já da minha... era uma graça, era super adoro divertido. Marizão. Adoro. Marisa, falar de Marizão. Beijo, saudade de Cadê você. Marisa? Já tive a oportunidade de entrevistá-la. Marizão, beijo, Marisa. Gente, então vocês aprontavam na aula lá? Gente, a gente tinha uma aula de esgrima, não tinha? Que vocês faziam também? Tinha, teve. Por que vocês tinham essa aula? Eu fiquei curiosa. Primeiro porque dava uma postura, dava uma elegância, dava uma agilidade. Era um trabalho físico bacana. E tinha muita questão do trabalho do teatro de época. Você pensava muito em fazer Shakespeare, então você tinha cenas de luta. Então o ator tinha que estar um pouco preparado. E a esgrima te dava uma consciência... De rapidez. De rapidez e de relação de jogo com o outro. Que legal. E nessa mesma época, quando você estava ali no finalzinho já, né? Acho que nós já tinha se formado, que você foi convidado para ir para uma companhia italiana. Então, menina, foi logo depois do primeiro ano. No segundo ano apareceu uma companhia italiana chamada Teatro degli Audati, ou traduzindo Os Audazes. E foram dar um curso de mímica e clown. Eu ia à tarde, no final da tarde, fazia esse curso com essa companhia. A gente montou um espetáculo que era o Sonho de uma Noite de Verão, dentro da USP. E depois, terminado, eles foram embora e voltaram com uma proposta. Que era um espetáculo, me chamaram. Falaram, a gente tem um espetáculo aqui para você, a gente gostaria que você fizesse. Que era um Pinóquio. Aí eu fiz, foi super bem aqui no Brasil, no Sesc Pompeia, dentro da exposição. E ele falou, a gente está indo embora para a Itália. Então, isso que eu queria saber. Como você foi para a Itália? Foi do nada, italiano? Do nada. Meu italiano era porco, era ruim. Eu comecei a aprender italiano com eles aqui. Eu falei, tá bom, mas eu não tenho essa grana para viajar. Ele falou, não, passagem você tem, a gente vai, metade da companhia vai de avião e nós vamos, eu e você, a gente vai de navio. Eu falei, tá bom, navio? Tô dentro. Como foi a viagem? Amor, eu fui de navio cargueiro. Ai, não creio! 22 dias. Não era um cruzeiro? Eu tô achando que era cruzeiro da Disney, aí que eu ia né? falar que nem tudo é flores. Eu fui de navio cargueiro. Mas como que é? O cargueiro, mas o que carregava no cargueiro? Ferro. E você não ficou com medo de estar assim, em alto mar ali? Porque não pegou uma tempestade? Pegamos, sei lá, meu Deus, traga o Titanic, sei lá, qualquer coisa. Pegamos. Teve um dia que a gente pegou uma tempestade. Muito. Quando você é jovem, tudo é aventura, né? Você achou o máximo. Só de ir para outro país. É o primeiro país que você foi para fora? Primeiro país que eu fui para fora. Olha. Então, só a perspectiva da viagem em si, da aventura que você está fazendo, já te dá uma adrenalina e você é jovem, tudo vale. E como que veio o convite do Nino? Porque é um personagem que a gente tem que falar, assim, que é um personagem muito emblemático. Até hoje, meu Deus do céu. Como que foi o convite, assim? Como que surgiu? Surgiu. Eu estava fazendo, já tinha terminado e adeus. Eu estava fazendo uma peça que se chamava Tamara. O Flávio de Souza, que escreveu o Castelo Rá-Tim-Bum, tinha ido assistir e precisavam de um ator para fazer o Nino. O Flávio indicou que o Karl Hamburger fosse assistir o espetáculo para ver se eu me adequava para fazer o Nino. O Karl foi, era um personagem que não tinha nada a ver com o Nino. Ele falou, vamos fazer um teste? Fui para a cultura, fiz o teste, saí muito feliz achando que já tinha passado. Daí passou um dia, não aconteceu nada, uma semana não aconteceu nada. Aí falei, que pena, dançou, não aconteceu. Mas tudo muito lento na TV Cultura. E aí, um dia ligaram e falaram, não, é você. Aí comecei a fazer. Como que foi assim, as gravações? Eram muitas gravações? Era assim, bem... decorar muito texto? Era porque... bem puxado, principalmente para mim. Quantas horas de trabalho assim eu você trabalhava gravava? De segunda a sábado. Eu entrava na TV Cultura às 10 da manhã e saía às 6 da tarde. O dia inteiro gravando? Todos os dias. Eu gravava. Parava assim para comer rapidinho e continuar? Tinha uma coisa que era... como a gente trabalhava com crianças, tinha o horário da refeição das crianças. Porque eles chegavam da escola, era quando eu parava, eles chegavam na escola, tinha uma hora de almoço, e aí a gente voltava, a gente ia gravar cenas
que dependiam de gravar com as crianças. Com as crianças, então tinha que ir, né, no time das crianças. Né? Do meio do começo da tarde para o final da tarde, eu gravava com as crianças. E isso de segunda a sábado. Mas vocês ficaram gravando um tempão até ser exibido o primeiro capítulo, A gente gravou né? tudo. Vocês gravaram tudo primeiro? Gravamos 93 episódios, a gente gravou tudo e depois foi ao ar. Então, como que foi, assim, primeira vez que saiu ao ar? Você ligou na primeira vez na TV para ver o seu primeiro episódio? A gente não tinha, no primeiro episódio a gente viu em conjunto, porque a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Então a gente gravou tudo, a gente gravava do jeito que a gente achava que tinha que gravar. Sim. Foi experimentando, isso foi uma coisa muito legal também, inédita, que a gente teve condições e possibilidades de, como artistas, experimentar coisas na televisão, que uma televisão comercial às vezes não te dá a possibilidade, porque você tem um compromisso imediato com uma entrega de um produto. Audiência, com aquela coisa toda. Lá a né, gente não assim. tinha nada, não tinha patrocinador, não tinha audiência, não tinha nada para dar pitaco, então a gente pôde fazer do jeito que a gente quis. Né? Assim, com a essência do artista mesmo, então né? foi muito legal, todo mundo se divertia muito. E a gente foi ver o primeiro episódio. A gente viu, a TV Cultura viu, mas ficou uma coisa em suspenso na TV Cultura. Por que suspenso? Assim, mas você fala da parte dos atores ou da cúpula, de todo mundo? Da parte da cúpula. Será que é bom? Se não, meio inseguro. Meio inseguros. Aí foi pro ar e virou o estouro que virou. E aí, você teve noção da primeira vez que você falou assim, caramba, eu tô bombado, né? Então, assim, hoje a gente fala isso, tá bombado, estourou. Fui perceber mais tarde que a gente estava bombado. Viralizou, né? Hoje, todos esses termos. A gente foi perceber mais tarde que estava bombado. A gente ficou tão bombado que aí o Flávio de Souza e a Mira Ha resolveram fazer um espetáculo à parte, um musical, chamado Onde Está o Nino? Que era a reprodução do cenário do Castelo Rá-Tim-Bum, com uma participação na TV Cultura, e a gente fazia espetáculo de segunda a segunda, 2 sessões por dia. Depois disso, a gente passou a fazer estádio de futebol. Caramba! A gente viajava, tinha estádio de futebol lotado. Caramba, você andava até com segurança, não andava? Eu andava Tanto com assédio? segurança. Eu tinha segurança para sair do teatro, para ir até minha casa, porque às vezes fazia carreata. Caramba, para ir Cássio. me seguir até em casa. A gente teve uma época que foi meio difícil a situação, porque a gente tinha 3 crianças no elenco. Né? Sim. E uma vez a gente foi fazer um espetáculo no Ibirapuera, e saindo a van, que a gente estava saindo do Ibirapuera, foi atacada, eles chacoalhavam a van, e a gente ficava muito apreensivo, porque tinha pais com crianças no colo. Né? Gente, que loucura. E trabalhar com um público que era um público infantil era muito delicado, era muito tenso nesse sentido. Pra você, assim? Pra mim era tensíssimo. Porque você não tinha muita pretensão de fazer nada infantil, não era? Não tinha isso também? Não tinha. Essa coisa do infantil aconteceu por um acidente. Minha ideia de trás não era o meu foco. E aí virou uma coisa absurda. Foram uns 5, 6 anos com esse espetáculo? Com esse espetáculo. Uau! E lotava estádio de futebol. E às vezes eu saía do palco, terminava o espetáculo, eu ia vomitar, de tão nervoso que eu ficava. Jura? Você chegava até a vomitar depois Porque você... atenção? O que era? Era criança. Eu falei, gente, não pode acontecer nada. Nada, de jeito nenhum, De jeito nenhum. Então dava uma tensão. Então era uma tensão. Agora, Cássio, qual que foi a diferença, assim, por exemplo, de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum na TV? Deu pra ganhar dinheiro mais do que... Vai se engasgar, ele quase se engasgou. Na TV Cultura ninguém ganha dinheiro, é tudo... Não ganhou nada lá? Não, a gente tinha um salário tipo, muito baixinho. O espetáculo, Cadê o Nino? Cadê o Nino? Foi ganhar dinheiro, é isso? Exatamente. É essa a resposta. Você foi ganhar dinheiro com... Cadê o Nino? A televisão nunca me deu a grande subsistência. Ela me ajudou, mas o que me deu a subsistência, né? Foi o teatro. E as coisas de licenciamento, assim, de brinquedo? Porque tinha do Castelo Rá-Tim-Bum. A gente não ganha nada. Até hoje a gente não ganha nada de direitos de imagens. Porque tinha tantas coisas assim interativas para criança. Uma única coisa que eu consegui particularmente foi que fizeram um boneco com a minha cara, com o meu nariz, inclusive. Então era a minha cara. E eu embarguei o boneco. Falei, não, ou eu ganho percentual ou eu não saio. Né? Isso eu consigo ganhar um dinheirinho
com isso, mas todos os outros produtos que existem no Castelo Rá-Tim-Bum, a gente não ganha nada. Porque, mas porque o contrato mal assinado? O que sim, foi? Muito inocentemente, né? Hoje isso não aconteceria mais, eu acho que não deve acontecer. Então, eu lembro na discussão, porque eu tenho um sanguezinho judaico, quando eu fui assinar o contrato, eu lembro que eu perguntei para o administrativo, falei, mas escuta, e se isso virar um sucesso e tiver derivados de produtos, tiver outras coisas? Aí eu escutei da pessoa, ela falou assim, querido, você já viu alguma coisa ter sucesso que dê dinheiro na TV Cultura? Isso nunca vai acontecer. Caramba! Eu falei, verdade, TV Cultura não é uma coisa comercial, tem razão. Assinamos, todos nós. Todo mundo assinou. Ninguém ficou com o pé atrás, tipo, não, gente. Ninguém enxergou assim que isso pudesse então, ganhar quando dinheiro. começou a surgir os produtos e as reprises infindáveis, eu fui conversar com um advogado, né? E, por acaso, eu peguei um advogado que era defensor também da TV Cultura. Então, teve uma... ele brigou 2 vezes pela cultura, não por você. Aí eu falei, entendi. Deixa quieto. E você também, de uma forma, você quis se desvincular também um pouco do Nino, né? Não teve? Você chegou a fazer terapia, parece, né? Menina. Porque o que aconteceu? O que te deu esse start, assim, pra querer... Não, para. Puxa, é muito difícil quando vai tudo muito bem, né? Mas vai tudo muito bem num lugar só. Então, eu ganhava muito dinheiro, era reconhecido pelo meu trabalho, pelo programa. E eu olhava aquilo, falei, gente... e tinha uma vozinha na minha cabeça, no fundo da minha cabeça, que falava, calma, que isso acaba. Isso também acaba, calma. Aí eu falei, mas se acaba e eu não me preparei para o fim, sou eu que darei o fim. Então eu rompi, falei, não, tá bom, mas chega. Aqui já consegui o dinheiro, aqui já consegui a casa, já consegui uma base para sobrevivência. Eu não sou só isso, eu quero fazer outras coisas. E parti para fazer outras coisas. Rompi no auge. Coisa de louco. As pessoas falam, mas como é que você está parando? Você está ganhando dinheiro? Não importa, porque senão isso vai dar uma comodidade que não vai ser boa para mim. Eu não uso mais o personagem. Porque teve o filme, você não participou do filme, você não ficou chateado? Não participei. Claro que eu fiquei chateado. Porque é um filme que vai claro, falar isso foi sobre uma questão que ficou pendente entre o Cal e eu. A Rosi, na entrevista comigo, ela falou assim que se você tivesse participado, o filme eu acho que teria muito mais sucesso. Você acredita que teria? Mesmo a Rosi, por exemplo, houve uma coisa, eu acho, de um entendimento que foi uma tentativa de buscar o mercado, né? Porque os atores principais que passaram para fazer o filme era Marieta Severo e o Matheus Nastergalli. Todos os outros personagens ficaram renegados a segundo plano. Então eu acho que não correspondeu à expectativa que o público tinha. Você também sempre visitou hospitais, né, assim, de crianças, levando o personagem Nino para dar aquele, né, eu ia muito ao Hospital Samaritano, que era uma coisa muito impressionante, assim. Um dia eu fui contar uma história que é meio pesada, pode? Não, sim, o horário permite, por favor. Que a gente estava visitando as crianças e a gente chegou numa criança de uma família, eu não sei te dizer, mas que tinha a possibilidade de manter a criança no hospital. E a criança estava em estado vegetativo já há uns 4 anos. A família não visitava mais, dava todo o conforto, toda a assistência. Mas a família abandonou essa criança? Com toda a assistência, todo o conforto, toda a infra necessária. E a família foi viver a vida, porque né, aparecia raramente e a criança ficava ali no hospital. Aí eu, conversando com a enfermeira, falei, mas por que mantém no estado vegetativo? E passou aquela coisa pela cabeça da gente, por que não deixa descansar? Por que não vai embora? Né? E conversei com a enfermeira e ela falou, você quer ver? Por que não? Aí ela chegou
perto dela. Ela falou, então, eu não lembro o nome da criança. Você lembra do Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, que você via? Então, ele está aqui do seu lado. O batimento cardíaco mudou. Olha só. Então, ela tinha percepção ela do tinha que as consciência, consciências... o cérebro estava lá, vivo. Né? Então, a consciência estava no corpo. Foi bastante emocionante, foi bem legal. Foi legal nesse sentido, saber que você ainda toca uma criança, mesmo numa situação dessa. Foi uma experiência bem chocante. Agora, Cássio, você também fez a minissérie Um Só Coração, né? Que você era o Santos Dumont. Isso. Gente, eu assisti essa minissérie. Que coisa mais linda, né? Que produção incrível. Você como o Santos Dumont. Eu adoro impecável, figurina, atuação. Eu adoro fazer coisa de época. Eu acho que a gente se transporta. É gostoso pro ator, porque você tem que ter uma outra conduta. Você tem que pensar como é que aquele personagem se comportava naquele momento. Às vezes eu acho um erro das coisas históricas que às vezes eu vejo, é que os atores ou as preparações não cuidam para que vira uma coisa cotidiana com roupa antiga. Sabe assim? Não, tem que entrar, tem que estar introjetado ali, né? Sim. Essa questão da época. E como que foi o convite para Santos Dumont? Quem que te enxergou Santos Dumont? O Ulisses Cruz. Você nem precisou fazer teste, nada desse? Já entrou? Já entrei. Precisa de teste, né? A direção era do Manga. E a direção de núcleo era do Manga. E a direção de set era do Ulisses Cruz. Com Carlinhos Araújo, tinha outros diretores bárbaros também juntos. E a preparação? Você foi aprender sobre aviação? Eu fui aprender sobre aviação, eu fui andar de balão, eu fui fazer curso de equitação, porque ele andava a cavalo. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E a história que... Eu fiquei sabendo dessa história, que você contasse... A história da Marília Pêra, que parece que ela passou... Você achou que era trote, mas não era trote. Pois é, que história menina, é essa com a Marília? Isso foi uma questão muito engraçada. Assim. Eu estava em casa um dia, toco o telefone, eu atendo, ela falou, quem fala? Eu falei ao Cássio, então, aqui é Marília Pêra. Eu falei, tá bom, quem fala? Marília Pêra. Eu falei, não enche o saco, vai se ferrar. Quem tá falando? Estou ocupado. Não, Marília Pêra, queria vai se ferrar. Não falei vai se ferrar, falei outra coisa. Mandou tomar no birubu lá. Exatamente. No fiofó. E desliguei o telefone. Toco o telefone de novo. Eu tocou, falei, não desliga, sou eu, Marília Pêra. Eu quero te chamar pro trabalho. Aí você falou, trabalho? Quem indicou o seu nome foi o Carlos Moreno. O Carlinhos era meu amigo. Eu falei, verdade, você, Marília Pêra? E eu era fã de joelhos. Jura, você era muito fã dela? Da Marília Pêra. Pra mim, era a maior atriz que a gente já teve. Aí eu falei, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu nunca imaginei que você fosse ligar para mim, como que você recebia. Como é que você tem meu telefone? Eu falei, o Carlinhos Moreno me deu. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você me desculpa. Ela falou, quero falar com você sobre um trabalho. Eu falei, quando você quer falar? O mais rápido possível. Eu falei, quando você quiser. Ela falou, pode ser agora? Foi claro. Fui tremendo pro hotel que ela estava e a gente teve uma reunião de trabalho e a gente começou a fazer um trabalho que chamava Palmas para o Senhor Diretor, junto com a Marisa Hort, que a Marisa também fazia esse espetáculo. Que legal. E a gente criou uma amizade, um vínculo muito próximo, quase durante 15 anos. Mas você tem alguma coisa assim na sua carreira, tipo, teu passado me condena? Tipo assim? De alguma coisa que você fez? Que eu fiz e não gostei? Tem. Eu fiz eu fiz um espetáculo agora, terminei um espetáculo lindo chamado Insignificância, que é produção do Rodrigo Veloni, Veloni Produções, que era um espetáculo bárbaro, que era o encontro da Merlin com Einstein. Esse do Einstein que você fez umas fotos? Isso. Você publicou? Isso, exatamente. Bota aqui no telão. Não, eu quero ver. Vamos Gente! Não, olha o seu corpo, né? O Einstein tinha esse corpo? O Einstein não tinha esse corpo, esse é meu, né? Eu emprestei pra ele. Não, caramba, cara. Olha essas fotos. Você gosta de ficar pelado no teatro? Você se importa? Não, nem um pouco. Eu acho que fui um dos atores paulistas que mais ficou pelado no teatro. Você já ficou muito Fiquei assim? muito pelado. E teve um que o dragão te engoliu, né?
Não, isso foi uma novela, menina. Foi uma novela da Record chamada... Lembra que eu te falei, teu passado te condena? Era esse que eu queria puxar. Meu passado me condena. Vamos dar uma risadinha aqui no Sensacional. Não, porque foi... Olha que a gente resgatou. Eu quero ser livre! I wanna be free! I wanna be free! Vem! Venha! O dinossauro me come. Como se não bastasse. Porque esse foi o final da primeira temporada. Sim. Na segunda temporada, o dinossauro faz cocô. E eu volto. Então, às vezes o mico pode ser pior do que você imagina. E aí a gente fez mais uma temporada. Mas teve o Rico e o Lázaro, sim, que você raspava a cabeça. Que eu raspava a cabeça. Mas eu gostei de fazer a série. Todos os dias você raspava? Todo dia eu raspava. Esse é na empresa que você tinha pegado sarna. Nem tudo é perfeito. Sarna baiana? O que era? Como assim? Chama... ai, meu Deus. É sarna humana. Mas o que era? Do figurino? Figurino. Que era uma roupa antiga? É que não era muito higienizado depois de usado. Então, teve Você não falou assim, tá me dando essa... Deixa eu levar pra casa pra lavar isso? Eu não tenho... Porque se eu já pego e levo pra casa pra lavar. Porque você não percebe. Você pega e não percebe. Né? Você acha que tá higienizado. Você vai, você confia na equipe. E o figurino voltava sujo. Eu acabei pegando uma... Ai, quase veio o nome. Escabiose. Escabiose. É isso aí, escabiose. Escabiose. E pra fazer a cena com essa coceira, como que você fazia? Não, era insuportável. Foi uma... E teve mais gente que pegou? Depois, sim. Deus Os do atores, céu. nós a gente somos... vê, às vezes... Caramba. Heróis. Nossa, não, super. Cada coisa você já passou. Piriri, as piriri, essas coisas você já passou, assim, na peça? Menina... Já uma vez, fazendo Onde Está o Nino, eu tive uma infecção intestinal. E a gente não podia parar o espetáculo, porque casas cheias, lotadas, né? Sim. Eu fazia o espetáculo de fralda geriátrica, fraldão geriátrico. Mentira! Graças a Deus, nunca aconteceu de escapar durante o espetáculo. Porque a gente liga um motor não fazia ali barulho, dentro. tipo assim? Não, a barriga, o tempo inteiro, eu falava, gente, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia no fraldão. E eles levam suador ali? Nossa, coisa, eu passava muito mal, gente. Às vezes fiz espetáculo com febre, essas coisas todas. Uau! E você é sempre muito bem alinhado, né? Eu vejo, né? O balé te deixa com uma postura boa? Sempre foi assim? Porque você faz balé, né? Acho fundamental. Eu faço até hoje. Então você é super vaidoso, assim, porque você, cara, seu abdômen, tipo, não dobra. Quais são os seus cuidados de beleza, assim? Olha, eu faço o clássico, eu faço academia. Todo dia você vai pra academia? Todo dia. Mas olha, calma, que tem um tratamento que eu quero saber desse tratamento. Você me fala e também vou falar. Olha, esse tratamento eu vou colocar aqui a foto. Master Glúteos. Que é isso? Isso daí é uma parada que é o seguinte. Caraca, que é isso? Eu sou vaidoso. Aí quando você pensa e vê aquela coisa que a bundinha tá ficando meio triste, sabe que dá aquela bochechinha? Assim, meio tadinha. Sim, a bananinha, né, que a gente fala, né? Me dá uma aflição. É uma enzima, você toma uma enzima muscular, uma aplicação de uma enzima de vitamina para o músculo, e você faz esse processo de uma estimulação, é uma sucção. E dá um super resultado? Dá um super resultado. Ô, Cássio, eu sempre acompanhei assim, a sua carreira e eu sempre vi você muito livre, né? Você nunca... Que às vezes a gente, tipo assim, eu vejo atores, né, que não quer muito falar da sua sexualidade, né? Porque acha que não vai ter trabalho, não quer se assumir, né? Se esconde, não vive a sua verdade, né? A sua vida, assim, pessoal, a sua vida íntima, por conta, sei lá, Você nunca teve essas questões, né? Na sua vida, na sua carreteira? Não. De perder trabalho, se eu falar qualquer coisa. Não, porque você fez de tudo. E eu vejo você tão bem resolvido. Eu acho que são dois movimentos. Uma, eu nunca escondi. E outra, eu nunca propalei. Nunca fiquei fazendo propaganda. Né? Sim. Nunca
fingi que tinha uma namorada por causa de trabalho, nunca fiz gênero. Não, é só, gente, essa parte é menos legal, eu acho, da minha vida. É mais legal falar do meu trabalho, é mais legal fazer... Porque vida particular dá muito trabalho, né? Recentemente, uma jornalista me perguntou: os teus amigos têm saído do armário? E o que eu falei, e você, como é que é sair da... Falei, eu não saí, é que eu nunca estive. Você nunca entrou no armário para se esconder? Eu nunca entrei no armário para me esconder. Todos os meus amigos, desde sempre, todas as relações que eu tenho, sempre souberam da minha opção de vida, da minha opção sexual. Cássio, tem um momento muito especial aqui, tem pessoas que te amam, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou mensagem para você? Roda aí. Oi, Cássio. Você é um daqueles que a gente nunca encontra por acaso. Amigo leal, presente, raro. Que Deus te preserve sempre com essa luz, esse coração gigante e essa força que inspira. Caminhar com você ao lado é uma honra e um presente. Amo você. Oi, Cássio, tudo bom? Para variar, tô aqui na obra, né? E fico muito feliz de poder dizer o quanto você é um cara bacana, especial, e que participar desse seu projeto, que foi a construção do seu lar, só mostrou o quanto sua vida é cheia de histórias, é cheia de energia, é cheia de vida, e como você é um cara humano, bacana, enfim, só posso falar de muitas coisas. Então, aproveita muito aí essa homenagem, que com certeza é mais que merecida. Oi, Cássio, querido, a gente trabalhou muito tempo no Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura, e a gente contracenava todos os episódios, né? Você como Nino e eu como Cobra Celeste. E foi muito generosa a tua atuação, fantástica, brilhante, atuando com um boneco, com um objeto, e tornava ele verossímil, maravilhoso. Mas, e tem alguém aqui que está me cutucando para te mandar um recado. Pode vir, Celeste. Nossa! Nino, eu vou contar tudo pro Dr. Vitor. Nossa! Beijo, Cássio. Beijo, Álvaro. Ai, que demais! O Álvaro, no Castelo Rá-Tim-Bum, ele sofria tanto, menina, porque a gente não tinha ar-condicionado no estúdio, ele ficava dentro da árvore. Não, ai, tadinho. Então ele ficava só com a mão assim no buraco, dentro da árvore, horas, coitado, num calor. Olha só, ossos ofício, né? Ai, Cássio, eu amei estar aqui com você, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Sei que você está corrido, Obrigado. Você tem que ir. Adoraria passar horas conversando com você de tantos personagens que são 45 anos de carreira. Pois é. Tá bom? Né? Olha quantos personagens, né, tão bem vividos por você, na sua atuação perfeita. Um grande ator, viu? Obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui, divertidíssimo o programa. Ai, obrigada, meu sucesso, amor. Tá? Obrigada, viu? Palmas para o Cássio! Olha a altura Volte dessa mais moça. vezes! Bom, gente, o Cássio foi embora, agora nós vamos falar de acumuladores. Gente, você conhece alguém, assim, que já acumulou alguma coisa, que você já foi na casa, aquela bagunça? Bom, vou chamar pessoas aqui pra gente debater sobre isso hoje aqui no Sensacional. Denise Tacto, jornalista, Gustavo Benetti, empresário, Júlio Belchot, psicóloga, Guilherme Gomes, influenciador, Tayane Mendes. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindos! Tudo bem, querido? Tudo jóia? Oi, tudo bem? Que delícia a presença de vocês aqui hoje. Bom, hoje um assunto, olha, vou te falar, viu? O que a gente às vezes já viu, a gente às vezes tem mania de acumular coisas, a gente nem percebe, né? Denise, você, na sua casa, como que é isso? Você é de acumular coisas? Às vezes você fala assim, meu Deus, eu tô acumulando muita coisa, ou não? Como que é Boa na noite, sua casa? linda. Boa noite, galera de casa. Gente, eu sou zero acumuladora. Zero. Mas eu assim, eu que organizo tudo. Eu que tomo conta da minha casa. E você, Gustavo? Você tem mania de acumular coisas ou não? Como que é você em casa? Boa noite. Seja bem-vindo. Eu herdei um pouquinho da minha mãe, né? Mas eu também faço tudo em casa, né? Eu cozinho, faço compra, vou ao mercado, tá até falando com ele ali, faço tudão em casa mesmo, sabe? Mas assim, minha mãe, ela é o negócio dela, tipo, guardar potinho de... acabou a massa de tomate, guarda o potinho. Mas, isso aqui vai usar um dia, tá lá, nunca uso o negócio. E eu peguei um pouco desse costume, porém, quando eu vejo que tá muito tempo lá, eu falo, rapaz, não vou usar esse trem, eu tento já descartar, porque
eu venho fazendo alguns cursos, isso simboliza um pouco de escassez, né? Então eu acabo tentando já nem ficar com isso, sabe? Vai embora a coisa. Isso, sai daqui. Ô, Júlia, nossa doutora aqui, nossa psicóloga, vai nos ajudar, vai nos orientar hoje aqui, exatamente, a gente perceber até quando isso já começa a prejudicar, né, a nossa vida, assim. Por exemplo, ele falou, né, que essa coisa dele liberar, né, se você prender muita coisa, da escassez, né, aquela coisa fica prendida, você não tem essa coisa de poder fluir mais a casa, de poder trazer mais recursos para dentro de casa, essa coisa de liberar mesmo é importante, a maneira que ele faz. Sim, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Mais uma vez você aqui com a gente, adorei. É muito bom estar aqui. É muito importante esse descarte, porque de fato ele traz essa escassez. Então a gente precisa mandar embora para vir novos. E não fica parada aquela energia parada ali. Aquela energia. Então é de extrema importância fazer esse descarte, fazer essa limpeza, observar, poxa, eu usei durante um ano, vou usar e dar um novo destino. Ô Gui, tudo bem? É verdade que você é o da faxina, que você vai lá, você adora uma casa bem detonada, né? Boa noite, obrigada pelo convite também. Eu que agradeço você aqui com a gente. Como que você partiu de você, assim, desde pequeno você era da faxina? Como que despertou isso em você, de querer transformar a vida das pessoas? E eu comecei o meu trabalho como diarista profissional com 17 anos de idade para pagar os estudos de jornalismo. Só que aí a minha vida mudou completamente através das redes sociais e hoje eu consigo mudar vidas através das faxinas, que é o trabalho voluntário que eu faço com os acumuladores, as pessoas que sofrem desses transtornos de depressão. A Tayane foi uma das pessoas que eu ajudei. O caso dela chegou para minha equipe e ela vem na verdade, ela não vem do transtorno de acumulação compulsiva, ela vem de um histórico do qual ela passou, que foi muito pesado. Ela teve experiências bem traumáticas assim do passado, com a família e tudo. E reflexo emocional de tudo que ela passou na vida, ela chegou numa situação assim muito complicada. Porque hoje, a nossa casa é o nosso reflexo. Se a nossa casa está bagunçada, automaticamente a nossa mente também está. E a Tayane é uma pessoa que superou isso. Olha só. Não, com certeza pode ter muita gente em casa agora, gente, que às vezes está com esse problema e não sabe identificar. E agora, assistindo a gente, vai poder, né, falar, caramba, eu estou passando por esse momento, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar ajuda, né? Eu preciso de um anjo como o Gui, né, para dar uma orientação, um outro profissional, uma psicóloga, enfim, de saber qual que é a causa disso. A gente vai colocar agora uma matéria para a gente entender melhor como que começa esses transtornos, transtorno de acumulação. O que é isso? O que significa isso? Roda aí e a gente volta aqui para a gente debater. Coisas sem utilidade nenhuma espalhadas pela casa. São brinquedos, roupas, eletrodomésticos. Ver o chão é algo quase impossível. São vários cômodos com pilhas e mais pilhas de objetos. Mas o que leva uma pessoa a acumular tantas coisas assim? Seria desleixo? Preguiça? Infelizmente, o acúmulo exagerado é um problema mental crônico, chamado transtorno de acumulação compulsiva. Mais de 180 milhões de pessoas sofrem do transtorno no mundo, que só em 2018 foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. O acúmulo de objetos pode ter como consequência o desgaste das relações sociais. Por isso, é importante que essas pessoas recebam o apoio de seus familiares e amigos, além, é claro, de buscarem tratamento psicológico. Nossa, a gente viu essas imagens, umas imagens assim que são chocantes, assim, né? Porque a gente às vezes começa a acumular coisas que a gente vai vendo, a gente, né, vai convivendo com aquilo. Se alguém não chega para falar, olha, você tem esse problema, vamos ver qual que é a causa, como, né, Gui, você falou que dela não é questão só da questão de acumular coisas, eram coisas que vinham, né? Eram reflexos de coisas do passado que veio. Isso realmente pode acontecer, né, doutora? Pode acontecer e sempre acontece. Algo acontece quando tudo acontece. Sempre tem um fundo emocional.
E é muito sutil, porque a pessoa vai ter uma predisposição para guardar coisas, ter dificuldade de desapegar, e aí numa situação, num acontecimento emocional, é onde desencadeia o transtorno. Você é uma pessoa que passou, assim, às vezes, muita dificuldade, ela também pode, aquela coisa de ela não querer perder nada, e por isso que ela vai acumulando. O que acontece, assim? Por que as pessoas, elas, às vezes, acabam acumulando coisas? Um dos fatores é a privação material. Então, alguém que passou muita dificuldade na infância, que faltou mesmo ali alimentos ou roupas, essa pessoa, no momento que ela consegue ter alguma coisa, ela tem dificuldades a pegar. Então, gera uma crença na cabeça dessa pessoa que foi tão difícil ter, em algum momento eu não tive, que agora eu não vou desfazer assim. Foi difícil conquistar isso, e aí é o momento que ela vai acumulando. E se nesse inteirinho acontecer uma perda importante, algum problema financeiro, e é onde vem o desencadeia esse transtorno. Olha, é bem delicado. É como, por exemplo, a Denise não gosta de ver nada fora do lugar, né, Denise? Então, eu vendo as imagens, eu fico... eu entro, assim, num outro mundo, né, que é totalmente diferente do meu, porque eu sou o oposto, mas eu fico querendo entender como que a pessoa não percebe que ela está, assim, pulando as coisas, né? Porque já está ali na sala, você viu como estava? Na sala, está no meio do caminho. Ela perde essa percepção de realmente sujo, bagunçado, superlotado. Isso começa a fazer uma confusão, né, na cabeça da pessoa, porque ela não consegue discernir nenhuma das três situações. Ela consegue perceber o que está acontecendo, ela não se sente bem naquele ambiente, no entanto, ela se sente incapaz de arrumar, de resolver aquilo. Porque você vê que pode até cair, né, Dani? A pessoa pode até cair, se machucar, porque tem muita coisa... A minha mãe vai querer me matar, gente, mas desculpa, mãe. A minha mãe vai querer me matar. Por quê? Porque eu falando dela aqui. Mas a minha mãe é justamente isso, eu fico com dó, por quê? Mas ela tem o quarto e ela vai organizando tudo no quarto. Fica organizado, mas fica guardado, entendeu? Tipo, às vezes eu vou falar com ela, daí eu falo, mãe, você tem que arrumar isso, mãe, vamos dar isso aqui, mãe, vamos fazer isso. E aí ela se vê toda opressiva, assim, sabe? Tipo, como se fosse tomar dela. Né? Olha. E isso, né, hoje tô descobrindo que vem de coisas da infância dela, né? Que ela a sua mãe passou muita dificuldade? Ela passou muita dificuldade? Sim, demais. Ô Gui, mas como que você passou? Porque você trabalhava na faxina, né? Você gostava você fazia jornalismo, mas você começou a fazer faxina, né? E aí como que de repente você começou a falar, não, eu preciso ajudar pessoas, como, né, a Tayane que está aqui hoje. Quando que você enxergou isso, que você podia fazer muito além do que você estava fazendo do seu trabalho? Eu vim de uma necessidade, de uma família muito humilde, assim. A gente passava por muitas necessidades. E quando eu comecei a fazer faxina com 17 anos de idade, a minha vida mudou da água para o vinho muito rápido. E a faxina literalmente mudou a minha vida. Aí eu fui conhecendo a realidade triste das pessoas, envolvendo crianças, idosos, com histórias muito difíceis, assim. Eu falei, cara, a faxina mudou a minha vida. Por que eu não mudo a vida dessas pessoas através das faxinas? Sem cobrar nada. Aí eu vejo hoje como um propósito. Que coisa, né? E como que você conheceu a Tayane? Que essa linda aqui, hein, Tayane? Tá com vergonha de mim? Tá tímida, Tayane, hein, Tayane? Tá linda de verde, hein? Hã? Como que vocês se conheceram? Vamos ver se a Tayane vai contar. Como que vocês se conheceram? Eu tinha visto o Gui no programa. Só que eu tava meio ensonada, eu fechava o olho e abria. No outro dia eu acordei com um Gui na minha cabeça. Jura? Foi assim? Olha que legal. Aí eu ainda fiquei uns 2 dias enrolando para ver se era isso mesmo que era para me fazer. Pedi a opinião de uma colega minha, ela falou, você acha que você tem necessidade disso? Aí eu falei, tenho muita necessidade. Não por mim, mas pelos meus filhos, porque eles estavam sofrendo demais. Sofriam bullying, a questão do mau cheiro, sair, as pessoas falavam. Todas as pessoas que te visitaram, por exemplo, essas pessoas quem eram? Seus amigos, seus parentes? Quem eram as pessoas que faziam esse bullying com você? Principalmente da onde eu moro. E aí eu resolvi pedir ajuda. Aí entrei em contato com o Gui, mandei um e-mail para eles, só que eu, escrevi falando,
seja o que Deus você escreveu? quiser. O que você escreveu para ele? Gui, sou a Tayane? Eu escrevi a minha história. Ah, você escreveu a sua história. Pedindo ajuda, que eu precisava de ajuda, que eu fui diagnosticada com depressão e contei a minha história. Aí, um dia, quando eu menos esperei, a equipe do Gui entrou em contato comigo. Uau! E aí? E foi num dia que eu já tinha literalmente desistido mesmo, porque aonde eu moro o pessoal tinha até feito uma reunião falando sobre mim, que eles estavam querendo até fazer um abaixo-assinado para me tirar da onde eu morava. Tipo despejo, assim, para despejar você da sua casa. Uhum. A sua casa mesmo, casa própria? Sim. Lá onde a gente mora é uma ocupação. Sim. Aí eles estavam querendo fazer um abaixo-assinado para tirar eu e os meus filhos. Por conta da bagunça, o mau cheiro que tava. Só que eu tinha noção da bagunça, eu tinha noção de tudo ali. Só que o mau cheiro eu não sentia. Eu não conseguia sentir. Que vai acostumando, né? Vai se habituando ali, né? Eu não conseguia sentir. Ai, eu vou até chorar. Não... Cheguei lá, aí um dos filhos estava chorando. Aí eu vi aquela situação. O mundo desabou naquele momento. Nossa, aí você falou, meu Deus, eu tenho que mudar a história dessa menina. Não, eu passei todos os casos na frente. Eu tinha diversas demandas. Você Muitos casos. Eu passei olha... o caso dela na frente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, cancela tudo que eu tenho que fazer e vamos subir o caso dela. Ela tem que sair dessa situação amanhã. Amanhã, olha isso, Tayane, que anjo na sua Que vida, anjo, né? Ô, Tayane, eu queria pedir autorização, se a gente pode mostrar quando o Gui foi na sua casa, as imagens, que Pode. quando ele, no momento, a gente pode rodar para quem tá em casa, para quem tá nessa situação, gente, que às vezes fala assim, poxa vida, eu acho que eu não tem mais jeito, minha vida tá toda errada, desistir, não desista, que olha, hoje a Tayane aqui é prova viva, que como a vida dela foi transformada, a partir dela, acho que no momento que ela quis, o universo conspirou para que desse tudo certo, né? A gente vai mostrar agora as imagens desse momento aí, da chegada do Gui na sua casa. Roda aí. Tristeza, vergonha. Minha mãe não tinha como dar comida pra nós. Que minha casa estivesse limpa e todo mundo respeitasse eu. Fica me xingando de pobre. Eu ia no meu quarto antes de dormir, tomava meu banho, comia, ia pro meu quarto, ficava de joelho na minha cama e orava. Sete crianças, 2 são bebês ainda. Um só tem apenas 1 ano de idade e o outro 2 anos. E uma mãe de 29 anos sem rede de apoio nenhuma. E essa é a casa que eles vivem. É a cozinha, onde era para ser feito as refeições dessa família, os cuidados de alimentação e tudo isso. Porém, é o lugar mais contaminado que tem da casa. Larvas em cima da geladeira. Olha só a situação de como é que tá isso aqui, ó. Cheio de larvas. A pia não tem espaço nenhum para manusear alimentos, inclusive tem diversos alimentos estragados aqui, panelas cheias de comida estragada. É até difícil de estar aqui dentro e falar ao mesmo tempo, porque isso vai no estômago e é um cheiro insuportável. O piso cheio de água de esgoto, com diversas sacolas com comida, roupas e lixo orgânico. E o fogão choca por conta da situação. Percebe-se que tem até um pacote de leite aqui, uma leiteira, que com certeza foi esquentado não faz muito tempo. O fogão não tem como ligar as bocas. E essa é a situação da lavanderia. Nesse quarto que essa mãe e as crianças dormem. Se essas crianças não estavam dormindo bem, comendo bem,
A higiene, não posso nem falar para vocês, eu acho que é melhor vocês verem a situação. Esse é o banheiro. Banheiras, vaso sanitário, ao redor todo esse lixo aqui tem de tudo. E é nesse pequeno espaço aqui que ainda não tem nada com água e produtos de higiene que essas crianças tomam banho. Eles se viram como conseguem. A minha expectativa é mudar a minha vida e a vida dos meus filhos, tanto na questão da casa, quanto o meu tratamento, para os meus filhos também, que eu sei que é vergonhoso isso aqui para eles. Saber que meus filhos não vão mais ficar nessa situação. Confesso que eu também estou um pouco envergonhada que estão nessa situação. Mas eu estou mais aliviada de saber que vai mudar a situação dos meus filhos. Depois do dia inteiro de muito trabalho duro, a gente conseguiu remover bastante lixo, olha só. A cozinha já dá para andar aqui, não tá limpo ainda, porque essa primeira fase só foi para retirar todos os entulhos, o lixo da casa. Muito lixo, muita coisa podre. Aí tem essa parte aqui que daqui a pouco já vai sair, que o caminhão vai levar. Mas agora eu consigo até andar sem macacão dentro da casa, olha só. Os cômodos já vazios, o banheiro também, o quarto. Isso foi um dia inteiro só tirando o lixo dessa casa. E a gente encontrou muita coisa assim que é chocante. Uau, quantas horas de trabalho, Gui? Muito, tinha bastante coisa ali, hein? A gente começou esse trabalho 8 da manhã, a gente chegou até a parte da noite e levamos para o segundo dia também. Mas é assim, é o dia inteiro, uma equipe gigante de pessoas ajudando. Mas no final vem o resultado, né? Não, que a gente vai mostrar. Eu estar aqui olhando ela e sabendo que o meu trabalho de fato mudou a vida dela. Nossa. Não, a gente olha para você assim, já a gente vê, sabe, você sendo bem cuidada, né? Como que foi a sensação, assim, quando ele entrou na sua casa e viu tirando todas as coisas, assim, colocando em sacos? Como que dá um desespero, assim? Porque você estava apegado àquelas coisas, você tinha apego àquelas coisas ali? Você tinha noção que aquilo era importante? Não? Qual que era a sua sensação? Você não... Como que foi, assim, que você teve consciência, assim, que aquilo não fazia parte ou que aquilo fazia parte? Para tentar entender, para quem está em casa, assim, qual que era o sentimento que você tinha? Eu tinha noção da situação que estava a casa, mas na minha cabeça eu achava que a qualquer momento eu poderia resolver tudo. Aquilo. A qualquer momento eu poderia resolver. Tanto é que no dia que o Gui foi fazer a visita, eu estava começando, eu tinha chamado o pai do meu filho e estava falando para ele que eu queria, até porque o pessoal tinha me dado até o final de semana para poder resolver aquela situação, senão eu iria ter que entregar o apartamento. E aí eu fiquei desesperada porque eu não ia ter para onde ir com 7 crianças. Aí eu achava que a qualquer momento eu ia conseguir pegar um saco de lixo e limpar aquilo. Ô, Julie, na situação dela, né, que a gente viu ali,
a pessoa não percebe como que começa, assim, é uma depressão que ela não tem vontade de fazer nada, porque a gente já viu falar, pessoas que têm depressão, elas não têm vontade de pentear o cabelo, de tomar banho. Então, é a partir de uma depressão, de onde parte tudo isso? Para chegar num ponto que ela caminhe lentamente nos cômodos, como se tivesse tudo bem. Um dos sintomas da depressão é esse estado de anestesiamento. Então, não só das emoções, mas de cheiro. Então, a pessoa ela perde a noção do seu estado. Ela não consegue, ela olha, ela enxerga aquilo, mas ela não tem a noção. Ela desassocia muito a realidade. Então, ela mencionou que pensava, poxa, eu vou conseguir arrumar isso aqui. Ela pode até delirar no sentido de se perceber arrumando tudo aquilo e não fazendo, sabe? Então, essas emoções elas ficam muito anestesiadas e isso faz com que a pessoa chegue numa situação não só do ambiente, mas do seu próprio físico mesmo, onde ela não consegue perceber. Quantos anos, assim, você tem noção de que você foi acumulando as coisas na sua casa? Por qual período? Você consegue lembrar? Consigo. Eu comecei com a acumulação quando... Ai, Thalita, deixa eu te dar um abraço. Então Vem cá. espera. Vem cá, dá um abraço. Vem aqui, vamos sentar aqui comigo? Eu acho que você ficar junto com a gente vai ser mais acolhedor aqui. Mas sabe o que é? Sabe o que é Sim. também? É que as pessoas que acompanham e veem essas histórias, e principalmente mulheres, eu imaginava que haveria julgamentos, mas não de outras mulheres que também são mães. Elas sentem a dor, você como mãe, você imagina, meu filho jamais chegaria nessa situação. Mas não é culpa dela. Hoje as pessoas andam muito sem empatia. Não. É uma pessoa porca, é uma pessoa Não, gente. Não é. Mas que isso é pouco notório, gente. Porque Desculpa, tudo... tamanha ignorância de quem julgar de outra forma. Você está vendo que a pessoa tem um... Não é normal. Ajuda. Não é normal, é um problema. Julgar precisa de ajuda. É cafona. O detalhe é que quem não vive não tem a ideia. Você tinha feito uma pergunta? Tinha. Quando que ela começou a ter a noção de que ela estava acumulando e por quê, né? Foi algum trauma? O que aconteceu? Você sente confortável de falar? Senão não precisa. Eu fui abusada por 3 homens. Oh, meu Deus. No meio desse abuso eu engravidei. Oh, meu Deus. Que é o meu filho. O seu primeiro filho? Não, é o meu neném de 2 anos, o Samuel. E aí que começou? Aí começou a desandar. Tá vendo? Para você que julga e não sabe, tá vendo? É bom você até ouvir isso, porque sempre tem. Olha, fiquei arrepiada. Uma história aqui, Thalita, também. como eu tô. Sim, sempre Olha tem a uma violência história. que ela sofreu. Que situação. Não tem percebe. como a Só pessoa que ela realmente... já sofreu muito mais, né? A história dela tá, inclusive, nas redes sociais. Ela já tinha passado isso com o padrasto dela. E a mãe, ao invés de acolher e acreditar nela, não acreditou e pôs ela para fora de casa com os filhos. Aí ela foi para a rua, passou um tempo morando na rua, outras pessoas ajudaram ela também. E ela conseguiu um trabalho. E voltando do trabalho, ela, infelizmente, passou por tudo isso. 3 homens abusaram dela e hoje um dos filhos dela é fruto disso e é a criança mais apegada a ela. Esses caras estão presos? Não. Eu trabalhava à noite, eu estava indo para casa. E eu fui passar numa padaria para poder comprar o pão para as crianças tomar café no outro dia. E eles estavam lá nessa padaria. Só que eu nem dei atenção. Eu fui pedir o que eu tinha que pedir e fui usar o banheiro. Quando eu voltei, na época meu cabelo ele era vermelho e um dos rapazes pegou meu cabelo e me elogiou falando do meu cabelo da ruiva e tal, e eu fiz assim e saí. Só que enquanto eu estava no caixa pagando o que eu tinha comprado, eles saíram. Só que eu nem tinha percebido para onde eles tinham ido. Eu costumava ir pela avenida, eu entrei numa rua do lado da padaria. Tudo que... Meu Deus do céu. Meu Deus, e esses caras estão na rua. Nossa, como assim? Não estão presos, esses monstros? E o mais muito dolorido, e eu sinto muito, viu, pela sua dor. E a gente percebe que, no caso de um abuso, o quanto esse acúmulo ele entra
com uma sensação de segurança e proteção. Entende? Então a pessoa até olha e fala, poxa, eu preciso tirar tudo isso daqui, mas talvez a mente entendeu e associou isso como uma proteção para que aquilo não acontecesse mais. E nesse caso vai precisar, eu imagino que você esteja trabalhando essa questão de mudar a forma de se proteger. Bom, vamos colocar uma pergunta das pessoas nas ruas, para a gente, né? Porque esse tema que a gente estava falando tem muita curiosidade e aí a gente vai debatendo aqui, certo? Primeira pergunta, roda aí. Como podemos ajudar um acumulador compulsivo? Devemos falar que ele está guardando coisas em excesso? Uma pessoa que é acumuladora, sei lá, uma vizinha, um parente, enfim, qual que é o processo? Como que deve ter essa abordagem, assim, como que faz? Primeiro ponto, não julgar. Não julgar. Acolher e procurar entender, antes da pessoa entrar lá e querer, não, eu vou limpar, eu vou resolver tudo isso, eu vou deixar tudo limpo, resolver o porquê, né, que a pessoa deixou chegar naquela situação, o que está acontecendo com a pessoa, sabe? Entender o sentimento. O ponto é buscar ajuda profissional. Então, não tentar fazer aquilo, vamos juntar a família inteira e vamos tirar tudo. Busca uma ajuda profissional, uma orientação, porque essa pessoa vai saber como conduzir. Eu só tô curiosa para saber se eu vou ver a casa, como que tá, porque parece que a casa tá transformada, né? Isso eu tô curiosa para saber. Bonita, hein? Lindona, você tá aqui, lindona, tá impecável. Ela tá me devendo um café, inclusive. Não é? E eu vou te falar, você foi muito corajosa, viu? Muito corajosa, muito vitoriosa de ter dado esse passo aí. Olha, você tem noção de quantas pessoas você tá ajudando hoje? Você já parou para pensar nisso? Muita gente vai mudar de vida por sua causa, por sua iniciativa de você estar aqui, ter essa coragem de contar para o Brasil todo tudo que você passou, né? E hoje você está aqui, olha, radiante, né? Com seus filhos em casa, seguros, no lar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Não é? E vai prevenir, né? Até muitas pessoas que às vezes estão entrando nesse transtorno já vão, opa, peraí. Sobretudo trazer esperança, porque a pessoa que se vê, ela acredita que não tem como sair disso. Então, você está trazendo esperança para as pessoas que é possível. E agora a gente vai mostrar como ficou o novo lar da Tayane. Tá feliz, Tayane? Você gostou da casa? Amei, adorei. Era do jeito que você imaginava? Melhor. Gente, vamos mostrar? Cadê? Vamos mostrar agora. Roda aí. As crianças acho que estão com as carinhas assim, tipo, essa é minha casa, né? Caraca, olha a diferença. Tayane do céu, que linda essa casa, olha. Que legal, que bênção, menina. Olha como Deus é maravilhoso. Olha o que Deus fez na sua vida. E o Gui, com a ajuda do Gui. Um ambiente que recupera. Olha, tudo branquinho, gente. Não, colocou tudo branco, assim, pra você caprichar na faxina, pra você não desistir nunca, olha lá. Casa branca, né, Gui? Você caprichou ali no branco, hein? Uau! Só que o branco tem um significado muito grande para essas pessoas. Olha que coisa, de paz, né? De limpeza. Não, deve estar com um cheirinho ótimo, né, a casa agora, né?
Nossa, que cheirinho de tudo novo. Roupa de cama nova, tudo novo, né Gui? Cara, olha como tava, Tayane. Uma página em branco, né? Você fala assim, não, essa não é a minha casa, né? Caraca. Imagina, olha, tudo arrumado. Gente, olha os eletrodomésticos. Meu Deus, que demais. O que tá escrito ali? Deixa eu ver. O que tá escrito ali? Nada é tão nosso. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Que frase linda, que frase ficou linda, né, positiva. parabéns. Obrigado. Poxa, Gui, eu tenho que te dar um abraço. Também, eu quero te dar um abraço. Ficou linda a casa. Porque, menino, olha você. Que trabalho lindo, né, Denise? Parabéns. Uma benção, né, cara? Olha, Parabéns, eu tô arrepiada. viu? Eu também. Você que pelo... decora tudo, você que tem essas... Eu sou bem chata. Essa parte com a minha equipe eu falo, gente, eu escolho tudo, gosto de tudo assim. Porque, como eu disse, o branco, pra eles, tem significado. Essas pessoas vivem dentro de um ambiente muito pesado. E elas precisam voltar para um ambiente clean, um ambiente calmo, que transmite essa paz. Então, é tudo pensado, assim, a questão do branco, de uma cor viva, de uma frase, dos móveis seria assim. Parabéns, viu, pela iniciativa, pelo trabalho. Olha, gente, eu adoraria ficar mais tempo aqui com vocês. Ai, a gente vai ter que encerrar. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui, Eu que agradeço. Viu? Foi uma lição de vida para mim também. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço também, mais viu? uma vez estar aqui com vocês. Gui, parabéns, viu, pelo seu Obrigado. trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você vai abençoar muitas vidas ainda nesse isso mundo, aí. viu? Parabéns. Amém. Bora seguir Parabéns. o Gui, pera. Bora seguir o Gui. Vamos lá. Doutora Aproveitando Julie, o muito Gui. obrigada. Nossa, você sempre impecável aqui né, na sua ajuda, aqui na sua orientação. Ajudou muitas pessoas, né, a abrir a mente, reconhecer que, né, se precisar de ajuda, peça ajuda, né? Sim, eu que agradeço essa oportunidade para poder trazer, né, essa informação e estou à disposição aqui para ajudar. Muito obrigada. Sempre Tayane, eu tô com... Achei essa casa linda. Me chama lá para tomar um café, né? Quero lá tomar um café com você, viu? Obrigada, viu, pela sua participação aqui. Adorei, viu? Carinha dela. Gui, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Eu que agradeço, viu? Para você, se está precisando de ajuda, busque ajuda profissional de um psicólogo. Feche seus olhos e ouvidos para o mundo e faça por você, pelos seus filhos e por quem você ama, e não viva nessa situação. Melhore, ajude e supere tudo isso. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar, gente, nunca julgue, né, uma pessoa. Você não sabe o que ela passou, você não calçou os sapatos dela, você não sabe por que aconteceu, por exemplo, no caso dela, que tinha muita coisa por trás. Então, ó, se você não pode ajudar, não julgue. Deixa alguém que ajude, fica quieto, não fale nada, né? Se não pode ajudar, não fica julgando as pessoas. E eu queria encerrar com a frase que você deixou lá na casa dela. Coloca aqui no nosso telão, aqui, ó. Ó, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Ah, essa frase muito linda, viu? A gente encerra o nosso Sensacional de hoje com essa frase maravilhosa que o Gui colocou na casa dela. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que tem um sofá aqui da Dani, que a gente fala de tantas coisas importantes, a gente ajuda, a gente orienta, a gente educa, né? A gente debate tantos assuntos importantes, né? Relevantes, né? Para a TV brasileira, a gente ensina, e é isso. Um beijo grande no seu coração, uma excelente noite e até segunda-feira que vem, hein? Beijos!